O ministro do Tribunal Superior Eleitoral Benedito Gonçalves votou pela rejeição de um recurso apresentado pela defesa do ex-deputado Deltan Dallagnol contra a decisão da Corte que cassou por unanimidade o mandato dele. O julgamento começou hoje no plenário virtual e vai até o dia 14. Nesta modalidade, os ministros inserem os votos no sistema eletrônico do TSE. Até o momento, apenas Benedito e o ministro Alexandre de Moraes votaram ambos pela rejeição do recurso. Faltam os votos de outros 5 ministros: Nunes Marques, Carmen Lúcia, Raul Araújo, Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques. Deltan Dallagnol é ex-coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Em maio, o plenário do TSE decidiu derrubar o registro de candidatura e cassar o mandato dele, com base na lei da ficha limpa. O TSE considerou que Deltan fraudou a lei da ficha limpa ao sair do MPF, em novembro de 2021. Segundo o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, ele escapou de eventuais punições que poderiam resultar em sua demissão, o que o tornaria inelegível. Uma investigação sigilosa conduzida pelo Tribunal de Contas da União apontou que Jair Bolsonaro desviou ilegalmente 111 presentes que deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da União. Segundo a coluna Radar, da revista Veja, ao longo dos seus 4 anos de mandato à frente do Executivo Federal, Bolsonaro recebeu um total de 9.158 presentes, incluindo 295 oferecidos por autoridades estrangeiras em nome do Brasil. No entanto, apenas 55 desses itens foram mantidos no acervo da União, enquanto 240 foram levados pelo ex-mandatário. Nessa lista de 240 presentes de chefes de Estado que Bolsonaro levou para casa, pelo menos 17 eram de elevado valor comercial e muitos, os tais 111 objetos, sem natureza personalíssima, eram claramente de caráter público, aponta a reportagem. A investigação do TCU também destaca que algumas peças desviadas por Bolsonaro nem chegaram a ser catalogadas. Foi constatado que há presentes recebidos pelo ex-presidente que não foram registrados, diz um trecho do relatório do TCU. Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, não deixou barato as críticas feitas pelo senador Sérgio Moro sobre o desfile de 7 de setembro. O ex-interventor federal da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, depois da tentativa de golpe de 8 de janeiro, respondeu aos comentários negativos do ex-juiz da Operação Lava Jato. Sobre o primeiro dia da independência do governo Lula III, Moro escreveu que o evento foi reflexo do baixo entusiasmo gerado pelo governo na população brasileira, e destacou a necessidade de retomar uma luta pacífica pela independência. Capelli rebateu a postagem do parlamentar paranaense e afirmou que, em breve, o Brasil pode dar um passo rumo à independência plena, retirando da vida pública todos aqueles que sabotaram a pátria e permitiram a ascensão do fascismo, além de destruir empresas e milhares de empregos. Ele também mencionou a Operação Condor II, que será desmascarada. A Associação Nacional dos Procuradores da República e a Associação dos Juízes Federais do Brasil planejam apelar da decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht e criticou a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, chamando-a de um dos maiores erros judiciários da história e armação. O recurso deve ser apresentado no início da próxima semana. A informação é do blog do Fausto Macedo, do Estadão. Com a atuação das principais entidades das duas categorias, a decisão de Toffoli, emitida nesta quarta-feira, 6, provavelmente será analisada pela segunda turma do STF. O colegiado é composto pelos ministros Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Isso ocorre porque o despacho foi emitido como parte de uma reclamação. Esse tipo de ação pode resultar em uma decisão de mérito definitiva, como a proferida por Toffoli. Nesses casos, não é necessário que a decisão monocrática seja referendada, mas se houver um recurso, o caso é enviado ao colegiado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ser preso após delação premiada de seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, está prestes a passar por novas cirurgias em razão do evento de Juiz de Fora, que ocorreu na campanha presidencial de 2018.
Na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro, ele será internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para a realização de sua sexta cirurgia de correção das alças intestinais, segundo informa jornalista Carla Araújo, do UOL. De acordo com Fábio Van Garten, advogado e assessor de Bolsonaro, estão planejadas 2 cirurgias adicionais. A primeira busca corrigir uma hérnia de hiato, que tem causado refluxo e soluços frequentes ao ex-presidente. Caso esses procedimentos ocorram sem complicações, Bolsonaro passará por uma terceira cirurgia, desta vez, para corrigir um desvio de septo, que tem afetado sua respiração e sono. As cirurgias estão agendadas para terça-feira, dia 12 de setembro, embora ainda não haja uma estimativa precisa do tempo necessário para sua recuperação, ou a data em que poderá receber alta médica. Bolsonaristas tateiam no escuro em busca dos temas que estarão na delação premiada cada vez mais próxima do tenente-coronel Mauro Cid, mas em público simulam que não há preocupação. Já nos bastidores, o ex-presidente, o inelegível Jair Bolsonaro, e seus assessores mais próximos tentam descobrir o que o ex-ajudante de ordens está disposto a contar para a Polícia Federal. De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira, 7, a PF aceitou um acordo de delação com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A defesa do militar também entregou ao Supremo Tribunal Federal um termo de intenção de fazer um acordo de delação premiada. Ainda não foram revelados os temas sobre os quais Cid estaria disposto a falar. O militar é investigado em relação a uma série de assuntos, incluindo os casos das joias e da falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19. Nos bastidores, Bolsonaro e seus colaboradores afirmam que não têm detalhes sobre o assunto. A principal suspeita entre os apoiadores do ex-presidente é que a delação do militar possa estar relacionada ao inquérito sobre a falsificação do certificado. A Polícia Federal concordou em fechar um acordo de delação premiada com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e também envolvido no escândalo das joias árabes. Conforme apurado pelo blog de Andréa Sadi, do G1, a aprovação final do Ministério Público Federal ainda é necessária para determinar as condições sob as quais o acordo será oficializado. Vale ressaltar que a eficácia da delação premiada está condicionada à validação pelo Supremo Tribunal Federal. A PF estava em negociações para um acordo de delação premiada com Mauro Cid, que começou a cooperar com as autoridades em inquéritos recentes. As investigações relacionadas a Cid variam desde um esquema de comercialização ilícita de joias da presidência até manipulações em dados de vacinação contra a Covid-19. Em 28 de agosto, Cid passou mais de 10 horas depondo na sede da PF, em Brasília, no âmbito da investigação que apura a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça pelo hacker Walter Delgatti Neto, para desacreditar o sistema judiciário brasileiro. Naquela altura, o acordo já vinha sendo negociado. Se o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele se acha com o direito, com o poder de dar uma liminar, autorizando alguém a não comparecer à CPMI e, por conseguinte, desmoralizando essa CPMI, tirando o poder dessa CPMI, esvaziando, obstruindo essa CPI, obviamente que nós estamos, na verdade, brincando de fazer CPMI. Eu entendo que já passa do momento de que nós possamos, e eu falo nós como Congresso Nacional, nós possamos fazer uma ação direta de preceito fundamental, a DPF, que é justamente um questionamento ao Supremo Tribunal Federal da possibilidade de um ministro autorizar ou desautorizar uma convocação feita pela CPMI. Isso é fundamental. Eu vou levar esta posição, já que nós, como CPMI, não podemos fazê-lo, tem que ser o presidente de uma das casas. Eu vou levar esta posição ao excelentíssimo senhor presidente do Senado, ao Rodrigo Pacheco, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que se faça esse questionamento ao Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal responder, deputado Rogério Corrêa, a essa DPF,
dizendo que na compreensão do Supremo é possível, sim, que um ministro pode impedir que a CPMI convoque alguém, então vamos acabar com esse instituto da CPMI aqui no Congresso Nacional. O presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara, deputado federal Fernando Rodolfo, se ausentou do funeral de seu próprio pai para conduzir a votação do projeto de lei contra o casamento homoafetivo. A informação foi divulgada pelo deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, e posteriormente confirmada por Rodolfo, em entrevista à Rádio Itatiaia. Carlos Fernando dos Santos, de 67 anos, faleceu na manhã do último dia 18, na cidade de Garanhuns, Pernambuco, em decorrência de um câncer. A proposta em questão visa estabelecer que a relação entre casais homossexuais não pode ser equiparada ao casamento ou à entidade familiar, embora não tenha o poder de anular casamentos homoafetivos já existentes, caso seja aprovado. O PL 580/2007, originalmente apresentado pelo falecido ex-deputado Clodovil Hernandes, tinha a intenção de alterar o Código Civil para reconhecer o casamento homoafetivo. No entanto, o texto foi resgatado pela bancada conservadora e sofreu alterações substanciais por parte do relator, o deputado federal Pastor Eurico. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) reverteu a anulação do processo de multa de R$10 mil aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro por pesca ilegal em uma estação ecológica em 2012, quando ele ainda era deputado federal. Nas redes sociais, Bolsonaro contestou a multa afirmando que não estava presente na estação ecológica de Tamoios, localizada em Angra dos Reis, no dia em que recebeu a infração. Continua a perseguição, protestou o ex-presidente em uma publicação no Twitter, com letras em caixa alta. Em tópicos, e em terceira pessoa, ele escreveu que o IBAMA desconsiderou que Bolsonaro teve seu inquérito arquivado pela segunda turma do STF, e prosseguiu: Bolsonaro foi autuado no dia 6 de março de 2012 às 11h07 do mesmo dia, comprovou seu embarque para Brasília no aeroporto Santos Dumont. No entanto, o IBAMA apresentou uma foto que mostra Bolsonaro a bordo de um barco na área, segurando uma vara de pesca, como evidência da infração. A Justiça de São Paulo decidiu pela penhora das contas bancárias de Rosilma Kreutzer, que foi condenada após fazer um ataque a Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais, logo após a divulgação da morte de Arthur Araújo Lula da Silva, neto do ex-presidente, em março de 2019. Rosilma, que utiliza o nome Rosiotton nas redes sociais e expressa seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro, postou o seguinte comentário na ocasião: lamento, sim, a morte de Arthur, assim como lamento a morte de todas as crianças que o Molusco matou por meio da corrupção. Como resultado do processo movido por Lula, Rosilma foi condenada em agosto do ano passado a pagar uma indenização de R$ 2.334,21, que inclui honorários advocatícios e foi atualizada desde então. O juiz Fernando Domingues Ladeira, ao proferir a sentença, afirmou que o texto atentou contra a dignidade de Lula, aproveitando-se da sua dor para buscar popularidade na internet. O advogado e assessor de Jair Bolsonaro, Fábio Van Garten, divulgou uma nota, nesta sexta-feira, 11, para se defender diante da citação de seu nome na investigação da Polícia Federal, que culminou na operação contra militares próximos a Jair Bolsonaro, que encamparam um esquema de subtração e venda de joias e artigos de luxo recebidos em viagens oficiais e que deveriam ser incorporados ao patrimônio do Estado brasileiro. De forma surpreendente, no entanto, Van Garten não negou o esquema criminoso e sequer defendeu seu chefe, Jair Bolsonaro, ou os militares citados. O assessor apenas tentou se livrar do caso, afirmando que desconhecia tais ações. No relatório da PF sobre as investigações, é exposta uma conversa entre Van Garten e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e que está preso, em que o assessor sugere se antecipar à decisão do Tribunal de Contas da União, que ordenou a devolução de um conjunto de joias entregues à comitiva brasileira, em viagem oficial do ex-presidente, à Arábia Saudita. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, relator do processo do Mensalão,
reagiu a uma entrevista de teor golpista concedida pelo senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, ao jornal O Estado de São Paulo. Mourão diz que Lula quer alimentar crise com exército ao demitir comandante, é o título da reportagem. Barbosa, a quem se atribui o início do movimento de criminalização da política, afirmou, no Twitter. Ora, senhor Hamilton Mourão, poupe-nos da sua hipocrisia, do seu reacionarismo, da sua cegueira deliberada e do seu facciosismo político. Fatos são fatos. Mais respeito a todos os brasileiros. Péssimo para o país seria a continuação da baderna, da Xenlite, da insubordinação claramente inspirada e tolerada por vocês, militares. Senhor Mourão, assuma o mandato e aproveite a oportunidade para aprender pela primeira vez na vida alguns rudimentos de democracia. Não subestime a inteligência dos brasileiros, disse. Joaquim Barbosa foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2003 até 2014, tendo sido presidente do tribunal de 2012 a 2014, quando ocorreram as chamadas Jornadas de Junho, e estava se iniciando a Operação Lava Jato março de 2014. Em entrevista ao Fórum Café nesta quinta-feira, 7, o médico e pesquisador Taki Athanásios Cordaz, do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, afirmou que o 7 de setembro foi sequestrado pelo bolsonarismo que, a exemplo de regimes fascistas, tem um apego a um passado mítico. Os bolsonaristas sequestraram o 7 de setembro, a camisa da seleção brasileira, a pátria de chuteiras, a bandeira, o hino nacional. E qualquer regime fascista tem um apego pelo passado mítico, um passado heróico, que fascina. Dentro dessas cabeças interessa propagandear que tivemos um passado heróico, de gente que lutava pela independência. Aliás, independência daqui a pouco vira neoliberalismo. É algo que se vê em regimes fascistas anteriores. Mussolini glorificava o passado romano. Só que é um retorno a um tempo mítico de um tempo que era melhor que o nosso. Só que é tão mítico. Se vocês forem ver o quadro do Pedro Américo, Independência ou Morte, ele é tão mítico que cercando Dom Pedro I tem os dragões da independência, que nem existiam nessa época, explicou Cordaz. O ex-procurador da Lava Jato e deputado cassado Deltan Dallagnol se mostrou insatisfeito com a decisão do ministro Dias Toffoli, que suspendeu o processo que declarou o ex-juiz da Lava Jato Eduardo Apio suspeito. Deltan questionou se ainda existe justiça no Brasil. Vemos agora a competência universal do ministro Toffoli para anular a Lava Jato, disse, em vídeo publicado nas redes sociais. É inacreditável. Depois da enxurrada de críticas contra a decisão da Odebrecht, o ministro Dias Toffoli dobrou a aposta. Não há limites para o que um ministro do Supremo pode fazer no Brasil. Eles se colocam acima da lei. Eles são supremos, finalizou. Em sua decisão, o ministro do STF afirmou que a declaração de suspeição pelo TRF4 tinha sido ilegalmente exarada. Com isso, Toffoli suspendeu tanto o procedimento administrativo disciplinar quanto a declaração de suspeição de Apio. Para Toffoli, não há como analisar o caso separadamente de tudo o que se passou na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Ele propôs que se aguarde a avaliação do CNJ sobre a Operação Lava Jato, para voltar a analisar o processo disciplinar contra o juiz.